Oi, no vídeo de hoje a gente vai desenhar o Bob Esponja numa versão semi-realista. E nesse vídeo eu vou focar na coloração, tá? Porque o esboço é extremamente simples, é só desenhar uma caixa e depois colocar os detalhes. Tem nem muita coisa pra acrescentar. Então a gente vai focar mais na coloração, mas claro, sem antes você deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você vai estar me motivando a trazer mais vídeos que nem esse. E além disso, quando tiver vídeo novo, você vai ficar por dentro. Mas enfim, sem mais enrolas, vambora pro desenho. Pra coloração, aliás. Bom, então vamos começar pelo de sempre, que é o pelo olho. Primeiramente eu venho jogando o preto. Eu venho contornando com o preto e depois eu vou jogando bem de leve na pupila do olho. Aí depois eu venho com o cinza escuro, jogando por cima do preto e também um pouco na íris, jogando mais pra fora também. E aí por último, pra fechar, eu venho com o azul normal, só pra não ficar com a tonalidade escura demais também. Muito preto ou muito cinza, eu jogo o azul pra dar uma quebrada. E no branco do olho, que nunca é branco, eu primeiro venho com cinza escuro, jogando bem de leve, bem fraco, porque é uma cor que tem muita facilidade pra pegar. Aí depois eu vou jogando uma areia pra dar aquela tonalidade mais amarelada pro olho. E no final, só pra dar aquele tchan, eu venho com um verde pinho. E do outro lado o processo se repete. E uma coisa que eu tinha esquecido de falar, se você quiser jogar o lápis branco no final daquela parte do branco do olho, pode jogar. Que é mais pra mesclar as cores. No meu caso eu não senti necessidade não, mas fica ao seu critério. E agora indo mais pra pele em si, é até um pouco estranho falar isso, que é a pele de uma esponja, mas enfim, né? Eu venho primeiramente jogando sépia, que é esse cotoquinho aí mesmo. Eu tenho um maior, só que eu escolhi usar esse, pelo menos nessa parte. E você pode reparar que em algumas áreas eu coloquei mais força do que outras, meio que fazendo um degradê, indo do escuro pro claro, que é bem importante nesse estilo de desenho meio semi-realista ou até o próprio realismo. Fazer o degradê, fazer a passagem de cores é muito importante. Aí depois do sépia eu venho com um tom que parece ser o canela, no máximo é um marrom claro, só que um pouco alaranjado. Enfim, uma tonalidade meio estranha, mas você pode substituir pelo canela. E é a mesma coisa, você vai fazendo o degradê indo do escuro pro claro. E depois eu vim com a tonalidade de amarelo, que eu confesso que eu não sei que tonalidade é essa, porque o lápis tá tão pequeno que eu não consegui ler o nome da cor. Mas você pode usar um marrom claro, que eu testei as cores e dá uma tonalidade bem aproximada. E aí, por último, pra mesclar tudo, eu venho com amarelo limão, que é uma tonalidade de amarelo bem clara. E bom, eu peguei essa parte da pálpebra, se eu não me engano, eu acho que esse é o nome. Eu decidi usar essa parte mais como um teste, pra saber como é que eu vou fazer o resto dessa parte em amarelo. Eu usei essa parte pequena como um teste, pra decidir qual vai ser a sequência de cores no resto do desenho, que é o que eu recomendo que vocês façam. Pega uma parte pequena do desenho pra fazer um teste e ver se vai ficar bom no resto. É um macetinho bem legal, ajuda bastante. E agora que eu peguei a sequência, é só fazer a mesma coisa no resto do desenho, nessa parte toda da pele. Pode reparar aí que primeiro eu venho com sépia, colorindo tudo, todas as áreas de sombra, colocando força em algumas partes e pintando leve em outras. Do mesmo jeito que vocês acabaram de ver. É só seguir o passo a passo, não tem mistério, é só confiar que vai dar certo. E uma coisa importante que eu acabei esquecendo de falar é que essa parte é muito demorada, então vai exigir demais da sua paciência também. Não basta só saber a sequência de cores, você também tem que ter paciência na hora de fazer. Se você fizer com pressa, vai ficar ruim. Eu acelerei essa parte, então vocês não têm muita noção de quanto tempo levou, mas foi papo de 2 horas e meia. Então, se você sentir que tá começando a ficar cansado, dá uma parada e aí depois você volta. É melhor do que perder a paciência, fazer com pressa e depois o resultado final ficar ruim. Pode parecer bobo, mas é uma dica muito importante, tá? E agora no dente foi bem fácil de fazer. É só você jogar o cinza escuro pra sombrear e logo após você joga o verde água. Só que é claro, sem colocar muita força, porque senão vai ficar saturado até demais. E falando no verde água, a gente também vai usar ele nessa parte aí da lateral. Mas primeiramente a gente começa usando o sépia, usando da mesma forma como a gente fez ali do outro lado. Do outro lado não, né? Na parte amarela. Colocando força em algumas áreas, fazendo mais fraco em outras. E aí depois de jogar o sépia, eu venho com o verde água jogando por cima. Só que o lance é que eu achei que eu acabei colocando muita força, então eu apaguei com a borracha. E aí depois, pra mesclar as cores, eu venho com lápis branco. E aí nos braços você faz a mesma coisa. A diferença é que em um braço você usa o verde água e no outro você faz normalmente. E na perna também, a sequência é a mesma. E agora indo na parte da bermuda, sendo bem sincero, eu não faço nem ideia do que seja isso. Mas enfim, é a parte de baixo. Eu começo primeiro usando o marrom como base. E repara que teve algumas áreas que eu coloquei mais força do que outras. Por exemplo, aí na esquerda tá mais forte, eu coloquei mais força do que aí na direita, que é onde tá batendo mais a luz. E aí do lado eu também uso o marrom como base, só que aí é mais fraco, porque tem uma tonalidade diferente. Vocês vão entender depois. E logo em seguida, fazendo a segunda camada, eu venho com o canela, colorindo por cima do marrom e colocando um pouco mais de força. E aí depois de fazer isso, eu voltei com o marrom pra escurecer algumas áreas, que acabaram ficando mais claras por causa do canela. Inclusive nessa parte já pegando a perna, eu esqueci como é que chama. Como essa área tava mais escura, eu joguei o sépia. Você pode jogar o preto também, só que se você for jogar o preto, dá uma maneirada
camada mais na força, porque senão vai deixar escuro até demais também, né, que não é esse o intuito. E nessa parte do lado que eu tinha colorido com marrom bem fraquinho, eu jogo verde água por cima, que nessa área tem um tom de verde bem forte. E aí nessa parte do meio eu jogo o sépia, só que bem de leve, e aí depois eu venho com o marrom, dando uma realçada em algumas partes, e aí mais uma vez, é só finalizar com verde água. E essas partes aí que ficaram em branco, eu primeiro joguei o preto e logo depois eu joguei o marrom por cima. E nessa parte aí mais clara que eu não tinha finalizado ainda, eu só joguei o verde água mesmo. Na gravata, primeiramente eu venho jogando o marrom na parte de sombra. Você pode forçar um pouco mais o marrom, porque é uma sombra mais intensa, e aí depois do marrom jogo o vermelho escuro. Não só fazendo a segunda camada, mas também pintando nas áreas claras. Só dando uma maneirada na pressão que você vai colocar. Depois eu venho com laranja claro e passo por cima do vermelho escuro. Nessa parte de branco foi bem fácil, eu só usei duas cores basicamente, que foi o cinza escuro, que é esse daí que vocês estão vendo. Eu usei ele para colorir todas as áreas de sombra, e logo depois por cima eu não joguei o verde água, dessa vez eu usei o verde pinho, que tava com a tonalidade um pouco diferente na imagem de referência. Então eu decidi mudar a cor. Esse sapato dispensa comentários, eu só usei o cinza escuro, mas você pode até fazer direto com o preto. Eu usei o cinza escuro primeiro porque ele tava com a ponta mais afiada, então eu decidi fazer os pontos de brilho do sapato. Então eu usei o cinza escuro para demarcar melhor. Se eu tivesse uma caneta Posca ou uma Jelly Roll, aí até ajudaria, né? Mas eu não tenho, então teve que ser desse jeito. E para finalizar eu joguei o preto, foi só isso. Indo agora para essa água viva, o que eu comecei fazendo? Primeiro eu vim com o marrom, usando como base para fazer a sombra, só que colorindo bem de leve. Eu vou voltar com o marrom depois para escurecer algumas áreas, mas por enquanto foi só para demarcar as áreas de sombra. Logo depois do marrom eu venho com a cor mais importante dessa parte aí, que é o rosa chiclete. Eu venho fazendo a segunda camada, só que não colocando tanta força, tá? Toma cuidado para não exagerar. Depois do rosa chiclete eu voltei com o marrom para fazer aquilo que eu falei, que é escurecer algumas áreas. Por isso que é bom não forçar o lápis logo de cara, porque depois você vai querer voltar, mas vai ser muito mais difícil para misturar as cores. Isso vai fazer toda a diferença no resultado final. E aí por último, para fechar essa parte da sombra, eu venho com um rosa claro, colorindo por cima de tudo para mesclar, para misturar as cores. Saindo agora da sombra, eu uso o rosa chiclete como base, deixando algumas áreas em branco porque tem um brilho, na verdade tem bastante ponto de brilho nessa parte. E para fechar, é só usar o rosa claro, para dar uma realçada no tom. Beleza, agora só ficou faltando essas bolinhas aí, que é a área que tem a sombra mais intensa. O que eu fiz aí? A mesma coisa que eu fiz na outra sombra, a diferença é que aí eu coloquei mais força, usando a mesma sequência, o marrom, depois o rosa chiclete, depois o rosa claro. São as mesmas cores, a diferença é a pressão que você vai colocar. E fechou. Essa parte da água viva, ela é chata de fazer, mas ela não é difícil. E falando em parte chata de fazer, vamos agora começar a fazer o fundo. Começando por essa parte de baixo aí, a sombra dele, que eu começo primeiramente jogando o cinza escuro, logo depois eu venho jogando o verde pinho pra dar uma auxiliada na camada, e aí pra fechar eu jogo o verde água, como sempre. Você pode jogar o lápis branco no final se você quiser. E pra fazer o resto do fundo, que é uma parada extremamente insuportável, é muito chato de fazer, mas não é difícil, eu só usei duas cores, que foi o verde pinho e o verde água. O verde pinho primeiro e depois só jogar o verde água por cima, só isso. Teve uma parte que a câmera acabou não pegando, mas a sequência é essa. E bom, esse foi o passo a passo do desenho, claro, de uma forma bem resumida, porque senão o vídeo ia durar papo de umas 8 horas, né? Então eu falei bem por cima de tudo que eu fiz durante o processo. E eu espero que vocês tenham gostado do resultado. E se você quiser aprender a desenhar, é só clicar no link aí na descrição. É um curso online, então você pode ver as aulas daí da sua casa. E se você não gostar, você ainda vai ter uma garantia de 7 dias. E bom, se você gostou do vídeo, se ele foi útil pra você de alguma forma, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, que isso me motiva a trazer mais vídeos iguais a esse. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência e valeu!